amigos aqui presentes, é uma alegria recebê-los. São José do Rio Preto e região. Nós temos aqui representados até agora as cidades de Jales, Novo Horizonte, Cajubi, Embaú, Bolívia, Mirasolândia, Polônia, Fernandópolis, Severina, Monte Azul, Mirassol, Badibacite, Votuporanga, Tanabi, e se tiver alguma outra aí que passou e nós não conseguimos pegar. Auriflama eu aqui, né? Auriflama aqui, José Aparecido. Né? Nós vamos encerrar as atividades por volta de 18 ou 18h30. Assim que o Haroldo terminar, nós vamos abrir espaço para algumas perguntas que nós vamos passar o papelzinho para o pessoal fazer, não muitas, porque senão o tempo se vai, né? Então, depois, no finalzinho, vamos ter essa possibilidade de responder algumas dúvidas, né? Amanhã à noite, o Haroldo fala no Grupo Espírita Recanto de Paz de Ibiguá, das 19h30 às 21h30. O tema é o Sermão Profético. Outro detalhe, estão perguntando do livro do Haroldo, né? O Novo Testamento. A edição que foi feita, a primeira, está esgotada. Então não houve condições de trazer absolutamente nenhum livro. Temos que aguardar a outra edição, né? Agora eu passo para a Yara. Boa tarde a todos. É uma alegria recebê-los. Nós fizemos tudo com muito carinho e de antemão. Foi uma equipe muito grande que participou, colaborou para que esse evento tivesse efeito na tarde de hoje. Cabe a mim apresentá-lo e logo em seguida passar a prece para o nosso querido José Carlos Chagas. Ele está aqui para ele fazer para nós. Não está ainda, mas vamos localizá-lo. E se for possível ele fazer. Então, Haroldo Dutra Dias, ele é juiz de direito, está já dentro da grande Belo Horizonte, atuando nessa área, e ele fez, como o Valdir falou, a tradução do Novo Testamento, que é essa obra aqui, infelizmente já esgotada, primeira edição, 5.000 volumes. O que tem de diferencial nessa obra é o fato dele ter se baseado na tradução diretamente dos originais gregos, e que aqui tem também, fruto do seu estudo, desses recentes descobertas dos manuscritos do Mar Morto e também das pesquisas acadêmicas sobre a história do cristianismo, sobre o Evangelho. Essa obra tem do capítulo 1 de Mateus até os Atos dos Apóstolos. Mas seu estudo permanece, continua, e em breve nós estamos aguardando que ele termine até a tradução do Apocalipse e o projeto futuro, quem sabe, né? Os demais livros. Ele é estudioso do Evangelho e da doutrina espírita há muitos anos, é ainda relativamente novo em idade material, no entanto em aquisições espirituais, é um espírito antigo, velho, e ele expõe com simplicidade, como muitos já conhecem, que não conhecem, ele nos leva a entrar dentro do Evangelho, do contexto do Evangelho, para que venhamos a entender as máximas. E a organização desse evento deseja para que todos aproveitem nessa busca que todos nós estamos das luzes espirituais. Um bom estudo para todos. Zé Carlos. Agora nós passamos a palavra para o Haroldo. Caros irmãos e irmãs de São José do Rio Preto e demais cidades do estado de São Paulo, eu confesso que já estava morrendo de saudade de voltar aqui. Tem 2 anos que não vinha e surgiu essa oportunidade de rever amigos, de ser recebido por esses 2 grandes amigos, que são Valdir e Yara, e poder encontrar vários outros e compartilhar os nossos estudos e reflexões em torno da doutrina espírita, porque hoje nós estamos reunidos aqui para, na verdade, estudar a doutrina espírita e estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita.
Essa é a razão do nosso encontro, essa é a razão da presença de todos nós aqui. Compartilharmos os ensinamentos da abençoada doutrina espírita. O tema é um tema empolgante, um tema difícil, um tema cheio de armadilhas e, embora os amigos espirituais, na codificação, na obra de Francisco Cândido Xavier, tenham nos alertado para o fato de que estamos, de fato, entrando na era do Espírito. Toda entrada numa nova fase é sempre um momento delicado e de experimentação. Por isso, nós estamos assistindo a um misticismo também muito grande. Como as pessoas não estavam habituadas a pensar como espíritos, pensar como espíritos imortais, nessa primeira fase, nesse primeiro momento em que nós adentramos na era do espírito, é muito comum nós encontrarmos irmãos e irmãs fascinados pelo misticismo, às vezes quase infantil. É por essa razão que nós podemos ler em muitos jornais, em páginas da internet, livros que são verdadeiros best-sellers, campeões de venda e que exploram a imaginação popular, exploram a crendice popular, utilizando o tema do Apocalipse. E como há pessoas, às vezes invigilantes, ou às vezes por falta de um estudo mais aprofundado, há pessoas que acreditam em tudo. Em tudo. Qualquer coisa que você falar, a pessoa acredita. Então é preciso ter um cuidado muito grande com isso. Por essa razão, o título da reflexão dessa tarde é Apocalipse, mitos e verdades. Porque há muita coisa mitológica no estudo do Apocalipse. Há muita coisa que não passa de fantasia de quem interpreta o Apocalipse. Assim como há muita coisa na espiritualidade, nas obras sobre espiritualidade, que não passam de misticismo. Então é preciso aqui fazer aquela peneira que Allan Kardec fez muito bem quando entrou em contato com o mundo espiritual. Allan Kardec, independente do nome do espírito que assinava, independente do médium que recebia a comunicação, ele sempre submetia todas as comunicações a uma análise rigorosa, a um estudo rigoroso. Então é fazendo essas pequenas advertências que nós vamos navegar nesse rio caudaloso que é o Apocalipse. Nós tínhamos duas opções a fazer ao trazer um seminário, a abordar um seminário sobre Apocalipse. Nós poderíamos abrir o livro do Apocalipse e começar a selecionar algumas passagens para interpretar. Um segundo caminho, que é o que nós optamos, é estudar as leis gerais que regem as profecias. As leis gerais que regem o aperfeiçoamento e a evolução dos mundos. Nós optamos por esse segundo caminho por uma razão muito simples. No tempo que nós temos aqui, nunca que daria para fazer uma interpretação de todo o Apocalipse. Então nós teríamos que selecionar alguma coisa, fazer interpretações soltas, não ia ser produtivo. Não ia ser produtivo porque ninguém aqui sairia com uma ideia formada, com uma ideia firme do que é Apocalipse, do que é profecia, sobre o que o Apocalipse está falando.
Então nós preferimos trabalhar com princípios, com leis gerais. É mais ou menos assim. Se você vai colocar um objeto no ar, seja um avião, um planador, o que quer que seja, você precisa necessariamente conhecer certas leis. Por exemplo, a lei da gravidade. Se eu desprezo a lei da gravidade, o que eu colocar no ar vai cair. Mas não é só a lei da gravidade. Tem leis de aerodinâmica e muitas outras. De modo que, para que seja construído um avião e para que esse avião levante voo, os técnicos que construíram essa máquina tiveram que aprender uma série de leis. Leis do mundo físico. Leis do mundo físico, que não podem ser desprezadas. Então não basta, por mais que você tenha fé em Deus, não adianta você fazer uma prece para o avião levantar voo. Não é? E se ele estiver caindo, não adianta fazer prece para ele parar de cair. Ele vai cair. Por quê? Porque existem leis físicas que regem os mundos e o nosso mundo, que nem o Criador as derroga. Por quê? Porque são leis perfeitas. Por que o Criador deixaria de aplicar uma lei que Ele mesmo criou? Então é nós que temos que nos movimentar, nós que temos que agir em consonância com essas leis. É assim em qualquer ramo do conhecimento humano. Ninguém produz um medicamento só com fé. É preciso técnica. Você precisa medir, precisa saber que substância que você vai utilizar para fazer o medicamento. Você precisa saber qual a quantidade da substância que você vai colocar em cada comprimido. Porque se isso não for medido, se isso não for obedecido, você mata o doente. E nós poderíamos dar vários exemplos, mas acreditamos que isso já serve para dar uma ideia. Do ponto de vista espiritual, o mundo espiritual também tem suas leis sábias, perfeitas e inderrogáveis. A relação do mundo espiritual com o mundo físico, a própria existência do mundo espiritual também obedece a leis. Leis tão objetivas quanto as leis do mundo físico. E falar de apocalipse, falar de predição do futuro, é abordar as leis que regem o mundo espiritual e as leis que regem a evolução dos mundos. E é sobre isso que nós vamos falar essa tarde. Que leis são essas? Quais são os princípios básicos dessas leis? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Falar bastante sobre isso. Inicialmente, eu gostaria de comparar a codificação de Kardec com aquela base que nos dá sustentação para fazer uma viagem. Para fazer uma viagem. Então vamos imaginar assim. Imagina que vai ter uma corrida de Fórmula 1 aqui em São José do Rio Preto. Então chegam os corredores, cada um com seu carro. O que eles precisam fazer? Quem já assistiu corrida aí sabe. Você tem que olhar que pneu que vai usar, se está chovendo, se está sol, se vai trocar o pneu, se é macio, se é duro, como que está o vento. Não tem isso tudo? Qual que é o contorno da pista? Quanto de combustível que vai precisar dependendo do contorno da pista, porque tem pista que gasta mais combustível, tem outra que gasta menos, não é assim? E como é que os engenheiros sabem isso? Porque eles dominam princípios das leis físicas. A codificação kardeciana
são as leis básicas do mundo espiritual. Então eu vou tratar de algumas leis que nós precisamos saber para estudar Apocalipse. Por exemplo, primeira lei básica, está lá na introdução do Livro dos Espíritos, que o Kardec ainda era tão didático que fez questão de resumir para a gente isso. Então, se for lá na introdução do Livro dos Espíritos, tem um resumo dos princípios da doutrina espírita, que são princípios das leis que regem o mundo espiritual. E primeiro que está lá, existe um Criador do universo infinito. Que nome que você vai dar para ele? O que você quiser. Porque nome é o que menos importa. Em português, nós costumamos chamar de Deus, mas em italiano é outro nome, em espanhol é outro, em hebraico é outro, em árabe é outro. O nome que você vai dar não importa. Existe um ser espiritual, criador de tudo. Essa é a lei máxima e é a lei básica que os espíritos fizeram questão de reforçar. Existe um Criador. Por muito tempo, meus irmãos, durante milênios de evolução na Terra, nós todos adoramos um Deus que era um Deus do nosso bairro. Deixa eu dizer melhor. No início da evolução do homem, há mais ou menos 100 mil anos atrás, lá no homem de Neandertal, como eles imaginavam que tinham alguma coisa superior? Porque olhavam para o céu, olhavam para tudo, falavam, isso aqui não surgiu do nada. Não é? Porque se as coisas surgissem do nada, eu ia gostar muito. Né? Eu ia esperar que dinheiro surgisse aqui agora do nada, que comida surgisse aqui do nada, que casas se construíssem sozinhas. Mas não é assim que funciona. Alguém precisa produzir. Então o homem primitivo, muito cedo, percebeu que existia uma força superior, que é criadora de tudo. Mas o que eles achavam? Que essa força superior era um Deus protetor da tribo deles. Um Deus que cuida da minha tribo, da minha família. A outra tribo, a família do outro, é problema dele. E por incrível que pareça, passados 100 mil anos, a maioria das pessoas hoje encarnadas na Terra ainda cultuam um Deus tribal. Então você pode andar pelas ruas de São José do Rio Preto, tem criaturas que acreditam que Deus é o Deus da igreja dele. Se você não for da igreja dele, você está perdido com esse Deus. Porque ele vai te perseguir. Então é uma visão de Deus infantil. Infantil. Quando não é um Deus de uma nação. Então nós vamos ver uma potência como os Estados Unidos, que é uma nação que tem uma orientação religiosa, perseguindo outras nações que acreditam que se as outras nações não acreditam no Deus deles, o outro é o mal e eu sou o bem. Não é? E do lado de lá, criaturas que acreditam que o Deus deles é superior do que o Deus daqui e se sentem no direito de matar milhares de criaturas, destruindo prédios, jogando bombas, explodindo lugares. Então, esse é o denominador comum ainda da humanidade. O que nós aprendemos com os espíritos superiores que revelaram as leis para Allan Kardec? Que Deus
não é meu Deus. Não é Deus de São José do Rio Preto. Não é Deus de Jales, né? E mais, não é Deus de São Paulo. E não é Deus do Brasil. E nem da América. E nem da Terra. E Deus não é Deus do sistema solar. Não é Deus da Via Láctea. É Deus do universo infinito. Então, só na Via Láctea existem milhões de sistemas solares como o nosso. Aliás, o nosso é dos mais pálidos. Tem sistemas muito maiores, muito mais belos do que o nosso. E Deus é Deus disso tudo. Então, quem tem que mudar não é Deus, é a nossa visão de Deus. É a nossa visão de Deus. Essa é a primeira lei que nós temos que aprender. Primeira lei que nós vamos aprender. Existe um Deus universal. Existe um Deus universal. Então eu vou contar um caso engraçado, para a gente entrar um pouquinho. É muito interessante esse caso. O Chico, certa vez, está narrado num livro chamado Na Era do Espírito, um livro editado por Joaquim Herculano Pires, em que ele faz perguntas, faz entrevista com Chico Xavier. No capítulo 28 desse livro, ele começa a perguntar sobre Deus, Jesus, para o Chico, e aí o Chico conta um caso engraçado, que certa vez ele perguntou para Emmanuel que explicasse para ele sobre a posição de Jesus, nós vamos falar aqui, sobre Deus. E aí Emmanuel falou alguma coisa, ele ficou um pouco sem entender, porque ele ainda confundia Jesus com Deus, né? Então Emmanuel foi explicando para ele que era diferente. E aí o Emmanuel falou, olha Chico, isso o Chico contando, Emmanuel falou para ele, olha, esquece isso, tá bom, você não fica preocupado com isso não, depois você vai entender. Aí ele insistiu, falou, Emmanuel, mas eu queria entender. Você quer entender? Então tá. Aí o Emmanuel começou a projetar mediunicamente um painel para ele, como se ele estivesse fazendo uma viagem. E aí o Chico começa a contar a viagem, que é uma revelação espiritual. Aí ele fala assim, então apareceu a Terra na comunidade dos mundos do nosso sistema evolutivo em torno do Sol. Ele começou a ver a Terra em torno do Sol. O nosso Sol, depois, em outra face do painel, evoluindo para a constelação que, se não me engano, é chamada Andrômeda. Olha o que ele está falando. A Terra gira em torno do Sol. Todos os planetas do sistema solar giram em torno do Sol. Mas o Sol gira em torno de um outro conjunto de estrelas que ficam na direção da constelação de Andrômeda. Olha só. O Sol também faz um movimento em torno dessas estrelas. Quanto tempo ele leva para fazer esse movimento? É um ciclo. É um ciclo. Só que o que o Emmanuel começou a mostrar para ele? Depois, essa constelação arrastando o nosso sistema solar e outros sistemas solares, porque não é só o nosso sistema que gira em torno dessa constelação, não, são outros sistemas também. Essa constelação avançava para outra, evoluía em direção a outra constelação que já não tinha nome na minha cabeça. Aí o Chico começou a ficar confuso. Já não tinha nome mais. Essa constelação girava em torno de uma outra maior. Isso dentro da Via Láctea. Essa outra maior, ele já não sabia o nome.
essa outra constelação avançava para a outra ainda muito maior dentro da nossa galáxia. Estão começando a ficar confundidos? Então, o meu objetivo está sendo cumprido. Depois apareceu a nossa galáxia, a Via Láctea, imensa. Como se uma lente de alta potencialidade estivesse entre os meus olhos e o painel, e a nossa galáxia evoluía com outras galáxias em torno de uma nebulosa enorme. A nossa galáxia gira em torno de uma nebulosa. Você já imaginou quanto tempo que dura essa girada? Quem desencarnar primeiro, pesquisa e conta pra gente. Em torno de uma nebulosa enorme. E que Emmanuel me disse que passava a evoluir em torno de outras nebulosas. Então essa nebulosa que a nossa galáxia girava em torno, ela também girava em torno de uma outra nebulosa. Aí o que o Chico fala? Então a minha cabeça ficou cansada. E eu pedi para voltar. Como se tivesse saído de um foguete da Terra e me perdesse pelo espaço afora e sentisse uma vontade louca de voltar a ser gente e ficar outra vez no meu lugar. Porque tudo está dentro da ordem divina. Tudo está dentro da ordem divina. Cada mundo, cada sistema, cada galáxia, orientados por inteligências divinas. Orientado por inteligências divinas. E Deus, para lá disso tudo. Deus está acima disso tudo. Sem que possamos fazer-lhe uma definição. Senti uma vontade enorme de voltar para minha cama e tomar um café quente. Esse é o jeito. Então, o que eu estou falando isso aqui? Depois nós vamos ver alguma coisinha. É para começar a dar uma ideia qual é o Deus que a doutrina espírita nos ensina. O nosso Deus não é Deus de religião católica, protestante, espírita, não. Nosso Deus é Deus das nebulosas. É Deus das galáxias. Então, se a criatura ainda está acreditando num Deus que é um Deus de bairro, Deus de país, Deus de religião, ele está muito aquém ainda. Não entendeu nada de Deus. Esse é o Deus que os Espíritos revelam. Deus das nebulosas, do universo infinito. Primeira lei que nós precisamos aprender. Segunda lei. Deus cria dois elementos gerais no universo. Um elemento é esse aqui. Elemento material. E o outro elemento é o de que você é feito. O elemento espiritual. Os espíritos imortais. Espíritos imortais. Então, certa vez perguntaram para o Chico assim, Chico, fala um pouquinho sobre Apocalipse. Ele fala assim, olha, eu não me sinto capaz de falar sobre Apocalipse. Naquela humildade dele, né? Mas eu sei de duas coisas. Deus existe e nós somos imortais. Então eu tenho uma notícia para dar para vocês aqui sobre Apocalipse. O máximo que pode acontecer é você desencarnar. Fica tranquilo. Fica tranquilo. O que vai acontecer? Como é que vai ser a transição da... No máximo você vai desencarnar. Não é uma boa notícia? Uma ótima notícia. Então não tem motivo para pânico nenhum, porque nós somos seres imortais. Como é que um criador de um universo grandioso como esse criaria filhos para morrer?
Como é que um pai amoroso desse criaria obras perecíveis? Não. Os filhos que Deus cria são indestrutíveis. Não são materiais. Nós temos corpos materiais. Esse vai morrer mesmo. Esse vai morrer. Aliás, todo mundo aqui vai morrer. Vai desencarnar. Corpo. E a gente fica morrendo de medo de desencarnar, né? E os espíritos que estão aqui morrendo de medo de encarnar. Porque sabe das dificuldades que é estar na carne, dos desafios que a vida física apresenta. Né? Então, isso que o Chico falou, nós consideramos duas leis fundamentais. Deus infinito, eterno, criador, soberanamente inteligente, soberanamente amor, que cria filhos imortais. Olha, gente, a imortalidade é o maior presente que Deus poderia ter nos dado. É o maior presente. É o maior presente. É só você pensar assim, você nunca vai deixar de existir. Nunca. Terceira lei fundamental para nós aprender. Por que nós estamos falando isso aqui? Porque você vai ter gente que vai ver filme, vai ver livro aí vê cidade destruindo, água passando, e gente morrendo, o mundo vai acabar. Que mundo que acaba? Que mundo vai acabar? Qual mundo que vai acabar? A Terra? Nós precisamos entender o fenômeno num quadro maior. A Terra é o quê? A Terra é um planeta do sistema. Daqui a alguns bilhões de anos, o Sol vai esfriar. Vai acabar o sistema solar todo. Agora, se até lá você ainda estiver encarnado ainda, pelo amor de Deus, é um aluno muito rebelde, que não está aprendendo nada. Porque até lá eu espero que ninguém aqui mais precise reencarnar. Tá todo mundo espírito já, que não precisa mais de corpo físico. Mas o Sol vai acabar. Um dia a Via Láctea vai acabar. E Deus vai construir infinitas outras. Porque o universo é um jardim celeste. As galáxias são flores. Elas nascem, crescem, morrem, nascem outras. Isso é fato. Isso que eu estou falando aqui não é religião. Isso é fato. Isso é astronomia. Tanto se você estudar o céu, você vai ver que tem coisas que estão nascendo, tem outras que estão morrendo. Quando morrem, eles dão o nome de buraco negro. É a cova das estrelas. É quando as estrelas estão sendo enterradas. A forma. E quando está nascendo, é supernova. Né? É sempre assim. Nasce novo, morre velho. Essa é a regra. Né? Que vigora. Então, nós estamos num processo, e aí vem a terceira lei. Tudo que Deus cria, ele tinha duas opções. Pelo menos que nós conseguimos entender, com a nossa limitada inteligência. Deus poderia ter criado todo mundo perfeito. Pronto, cria só anjo. E criava mundos perfeitos. Pronto. Só que ele não quis. Depois você conversa com ele, pergunta por quê. Ele não quis. Ele prefere criar tudo semente. O crescimento é por sua conta. Então ele nos criou simples do ponto de vista de complexidade estrutural e ignorantes.
A terceira grande lei aqui revelada pela doutrina é a chamada evolução. Evolução. Há um aperfeiçoamento de tudo que é material e há um aperfeiçoamento de todos os seres espirituais. Essa é uma lei básica que nós precisamos entender. Tudo no universo está num processo de aperfeiçoamento. Bom, com essas três leis básicas, nós temos condições agora de começar a entrar um pouquinho no Apocalipse. Mas antes eu queria mostrar um vídeo. Um vídeo que vai falar. Talvez aqui alguns que forem da área da matemática, da física, professores, assim, vão identificar. Nós vamos falar aqui da sequência de Fibonacci. Esse foi um autor que descobriu a chamada razão áurea. É um número que é uma razão, é uma divisão de um número por outro. E você descobre essa chamada razão perfeita. E aí você tem uma sequência numérica. Com base nessa sequência numérica, a maioria das formas do mundo físico são construídas. Então vamos assistir isso, para a gente entender o que o Chico está falando. Tudo é ordem no universo. E quando eu for falar daqui a pouco sobre os ciclos evolutivos, que são leis gerais que regem os ciclos de evolução e que estão no Apocalipse, ninguém vai me chamar de místico. Não é misticismo. São leis divinas. Tem nada de misticismo aqui. Vocês veem que eu não estou com turbante, não estou com um amuleto, não estou com nada disso. Não precisa disso. Então vamos estudar fisicamente falando.
Então aqui nós estamos mostrando a sequência de Fibonacci. Você descobre números que formam uma área. E aí você vai percebendo que as formas seguem essa chamada espiral que obedece à sequência Fibonacci. 1, 5, 3, né? 1, 2, 3, 5, 8, 13. A sequência. Mostrando que tudo no universo é essa forma da espiral. Depois você descobre o ângulo perfeito, aquele 137,5, que é como as folhas crescem. E vocês podem pegar uma planta, por exemplo, ela começa assim, ó, tem uma folha, aí você sobe um pouquinho no caule, tem duas, aí sobe, tem três, sobe um pouquinho, tem 5. É uma regra para as formas materiais. Aquela estrutura lá do hexágono, né? Que forma o favo de mel, que forma aquele bichinho, são derivados também desse ângulo. Ou seja, o que eu estou mostrando? Existe uma ordem, um planejamento que é matemático. Aqui eu poderia mostrar que o corpo físico também segue isso. Aliás, Leonardo da Vinci usou e abusou disso. Da razão áurea. Porque existe uma proporção, cabeça, tronco, os dedos, aqui, esses ossos do dedo, o tamanho deles, ó. A proporção é essa, ó, 1, 2, 3, 5, 8. É a mesma proporção. Todas as formas obedecem formas físicas. Obedecem a equações matemáticas. Isso acontece no campo das formas. Acontece no campo das formas. Mas acontece também no tempo. No tempo. É aqui agora que eu vou falar. Então, assim, apertem os cintos. Se alguém começar a perder a respiração, passar mal, só procurar aqui na frente, que agora vai apertar. O tempo não é algo que transcorre assim sem sentido. Nós sabemos disso. Nós já sabemos disso. Tudo transcorre dentro de ciclos. Ciclos. Isso não é... Até uma criança sabe isso. Vamos começar? Vamos. Dia, noite. É um ciclo. É um ciclo. O que define se é dia ou se é noite? A rotação da Terra em torno do próprio eixo. O que define as estações do ano? A rotação da Terra em torno do Sol. O que define o ciclo dos meses? O ciclo lunar. O ciclo lunar. Que é uma relação de movimento entre a Terra e a Lua. Então, gente, isso não é astrologia, não, gente. Então, daqui a pouco vamos falar assim, nossa, o Haroldo virou astrólogo. Né? Eu estou falando de ciclos celestes. Ciclos. O movimento dos astros funcionam como ponteiros de um relógio. É isso que eu estou falando. O movimento de todos os corpos funcionam como ponteiros de um relógio. Então existe o movimento da Terra, do Sol, da Lua, de todos os planetas. Tem o movimento do sistema em torno dessa constelação de Andrômeda, que forma um outro ciclo. Essa constelação de Andrômeda forma um outro ciclo. A galáxia girando em torno forma um outro ciclo. E esses ciclos são como a Lua. Tem lá a Lua cheia, ela vai crescendo,
até ficar a lua cheia e depois decresce. É uma lei dos ciclos. A nossa vida também. Você nasce, tem um ciclo crescente, chega no máximo, depois começa o ciclo decrescente. Aí você desencarna, nasce de novo, ciclo crescente, tudo é cíclico. Tudo é cíclico. O ciclo da Lua, aproximadamente 28 dias, que é 7 mais 7 mais 7 mais 7. O ciclo de Saturno, que é o 7º planeta, contando com o Sol, é de 7 anos. São 28 anos aproximados. Então são 7, 7, 7, 7. E nós sabemos da importância do ciclo de 7 anos. Porque André Luiz revelou que a encarnação só se completa com 7 anos de idade. Mas observa aí os ciclos. Você nasce, quando você completa 7 anos, encerrou um ciclo. Quando você faz 14, encerra outro. Quando você faz 21, encerra outro. Quando você faz 28, encerra outro. Quando você faz 35, encerra um outro ciclo. Quando você faz 42, é um outro ciclo. E assim por diante. Isso é mística? Não, isso é lei. Isso não é misticismo, isso é lei. É a mesma lei que eu mostrei nesse vídeo aqui, dos ângulos, da razão áurea, que rege as formas. Existem leis que regem os ciclos de tempo. Toda evolução se dá dentro de ciclos perfeitamente mensuráveis. Vocês querem saber quais são? Ou não querem? Não querem, eu vou falar de outra coisa então. Querem? Querem saber quais ciclos são esses? O pessoal está curioso, né, Rogério? Está curioso. É assim mesmo? É. Bom, então vamos falar. Por quê? Se nós entendermos esses ciclos, nós vamos perceber que a evolução é como um ciclo anual. Você tem primavera, verão, outono, inverno. Primavera, verão, crescimento. Outono, inverno, decrescimento. Primavera, verão, outono, inverno. Todos os ciclos são assim. Todos. Se eu entendo o ciclo, eu entendo o movimento geral. Correto? Então eu sei, agora já não dá mais para saber que o tempo está tão mudado, né? Nós estamos destruindo tanta natureza que está tudo mudado, né? Mas a gente sabe, ou sabia, que no final de março encerravam as chuvas de verão, não é verdade? Não é verdade isso? Isso é misticismo? Eu preciso de amuleto? Eu preciso de adivinho? Eu preciso de médium para saber isso? Não. Isso é um ciclo. Só que nós conhecemos apenas ciclos pequenos. Ciclos que duram vários séculos, nós não conhecemos. Nós vamos conhecer hoje. Hoje nós vamos conhecer. Que são os ciclos do Apocalipse. Porque o Apocalipse descreve um pedaço de um ciclo de desenvolvimento do planeta Terra. Se nós entendemos o ciclo todo, você fala, nossa, agora eu entendi o Apocalipse.
É isso então que está falando? É isso que está falando. Né? Mas antes disso, eu preciso só que a gente aprenda aqui um quarto princípio, chamado Deus, Espírito imortal, evolução espiritual, mas tem uma coisa que nós aprendemos na doutrina também. Que Deus tem os seus Cristos. Inteligência, seres que já chegaram num nível de evolução tão alto que eles se tornam auxiliares diretos do próprio Deus. Onde que nós aprendemos isso? Primeiro capítulo, aprendemos assim de uma forma mais vigorosa. Na questão 625 do Livro dos Espíritos. Lá foi-nos revelado que há um governador espiritual do planeta Terra, que é o tipo mais perfeito para a Terra. E ele se chama Jesus. E ele veio uma vez à Terra. Pessoalmente, para trazer uma grande lição da lei divina do amor. Ou como chama Chico Xavier, na entrevista que eu vou ler aqui, a religião cósmica do amor. Porque na era do Espírito, a nossa religião vai se chamar amor. Amor a Deus e amor ao semelhante. Essa que vai ser a nossa religião. Então nós sabemos que o governador espiritual da Terra é Jesus. Mas o que revela Emmanuel no capítulo 1 do livro A Caminho da Luz? Rezam as tradições do mundo espiritual que na direção suprema dos fenômenos do nosso sistema solar há uma pleiade de espíritos puros, da qual Jesus é um dos membros divinos. Um dos membros. Jesus é o governador da Terra, mas tem o governador de Vênus, tem o governador de Marte, tem o governador de Mercúrio, de Júpiter, de Saturno, de Plutão, de Urano. Cada orbe tem o seu Cristo. Isso todos sabíamos. Quem não sabe, está no capítulo 1 do livro A Caminho da Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, psicografado pelo Chico, ditado pelo Espírito Emmanuel. Mas hoje eu vou trazer uma revelação nova do Chico. Entrevista do Chico, concedida em 1972. Não é Chico através de médium, não, gente. É o Chico encarnado. O Chico encarnado deu uma entrevista para Herculano Pires. E ele trouxe mais revelações sobre esse tema. E é importante que a gente entenda isso. É muito importante. Ele fala assim: do que posso pessoalmente compreender dos ensinamentos dos espíritos amigos, consideramos Jesus Cristo como sendo o espírito de evolução suprema em confronto com a evolução dos chamados terrícolas, que somos nós outros. Então, dos espíritos que evoluem na Terra, Jesus é o máximo. Não o Senhor do sistema solar, com todo o respeito que temos à personalidade sublime de Jesus,
mas consideramos-lo como supremo orientador da evolução moral do planeta. Ou seja, o que o Chico está dizendo aqui? Cada planeta do sistema solar tem um Cristo, mas existe um Cristo que é o governador do sistema solar, e não é Jesus. É um espírito superior a Jesus. É isso que ele está dizendo. Vamos lá. E os espíritos como Buda, como Zoroastro, como aqueles grandes instrutores da Índia e da Grécia, os Mahatmas, Sócrates, como aqueles outros da Índia e da Grécia, por exemplo, que eram considerados orientadores ou chefes de grandes movimentos mitológicos, ou seja, as pessoas confundiram esses espíritos com deuses mitológicos. Serão ministros do Cristo. Olha o que o Chico está revelando aqui. Pois não temos ainda outra definição para classificá-los dentro dos nossos parcos conhecimentos a respeito da história no lado espiritual da vida. Então, o governador espiritual do orbe tem ministros, assim como a Dilma. Não tem os ministros dela? É claro que a comparação é bem pobre. Não é? Porque ela vai ter que evoluir bilhões de anos para chegar em Jesus e os ministros dela mais bilhões ainda para chegar aos de Jesus. Mas é assim que funciona. O governador tem ministros. Gente, o que eu estou tratando aqui? Isso é uma lei universal. Como é que nosso lar era organizado? Governador e 72 ministros. Não vou falar nada. Cada um que conclua, cada um que faça suas reflexões. Quantos ministros Jesus tem? Não vou falar nada. O certo é que o Chico está revelando pelo menos 2 deles. 2 ministros de Jesus encarnaram no orbe. Buda, Zoroastro. São auxiliares diretos do Cristo. Numa mensagem, isso aqui foi o seguinte. Eu encontro num livro, foi publicado recentemente, 2008, chama Caderno de Mensagens. É um livro de entrevistas do Chico. Em 1954, começaram a sair uns livros místicos de Ramatiz. Esses livros continham verdades e um tanto de coisinha infantil. E foram então até Chico Xavier para perguntar para ele sobre esses livros. E ele deu uma entrevista, está aqui a entrevista, e está no livro Caderno de Mensagens, que foi publicado em 2008, com essas entrevistas. Quando eu li isso, eu fiquei tão aterrorizado que eu não acreditei. Então, eu fui em Brasília e peguei uma cópia microfilmada da revista original e depois vim a saber que eles têm a cópia da gravação. Só quando eu pude ver o original da revista, eu falei assim, então essa revista existe mesmo, porque eu achei que era montagem. Tamanhas revelações que Chico Xavier faz. Não ele, porque aqui eles vêm para perguntar para Emmanuel, então é o Emmanuel que está respondendo através do Chico. É sensacional.
Sensacional. Mas eu não vou prender, não. Eu vou compartilhar com vocês hoje. Vou compartilhar. E aí, aqui ele acaba dizendo: esses ministros que o Chico está falando, que são auxiliares de Jesus, essa entrevista aqui é da LBV, foi publicada numa revista da Legião da Boa Vontade, em 1954. E essa entrevista para o Herculano Pires foi dada em 1972. A mesma nomenclatura que o Chico usa em 54, ele usa em 72. A mesma coisa que ele fala aqui, mais de 20 anos depois, ele fala na outra. Os ministros de Jesus, quem estiver anotando, pode anotar, são conhecidos no mundo espiritual como grandes instrutores da humanidade. Grandes instrutores. Esse é o nome que eles são conhecidos. Pode pôr G maiúsculo aí. Grandes instrutores da humanidade. E o que o Chico fala? Porque numa dessas obras do Ramatize, falou de um espírito muito evoluído chamado Antúlio. Então, a primeira pergunta que fizeram para o Emmanuel foi essa: nós poderíamos ter alguns informes a respeito de Antúlio? Quem que é esse Antúlio? E aí o Emmanuel dá uma aula. Ele diz assim: vejo aqui nosso diretor espiritual, Emmanuel, que nos diz que um estudo acerca da personalidade de Antúlio exigiria minudências relacionadas com a história, no espaço e no tempo, que de imediato não poderíamos realizar. Ou seja, não dá para falar quem foi ele, não dá para entrar nesse assunto. Não estamos autorizados a falar nada sobre ele. Mas diz assim: de modo que tão somente pode afiançar-nos que se trata de uma entidade de elevada hierarquia no plano espiritual. Vamos dizer, um assessor, ou daqueles assessores que servem nos trabalhos de execução do plano divino, confiado ao nosso Senhor Jesus Cristo, para a realização do progresso da Terra em geral. Assessor? Que história é essa? Jesus tem assessores? Tem. Então o Chico vai dizer aqui. Esclarece nosso amigo que Jesus Cristo, como governador de nosso mundo, no sistema solar, né? Governa nosso mundo no sistema solar. E aqui eu fiquei com pulga atrás da orelha, né? Porque falou, governador do nosso mundo no sistema solar. Será que ele ocupa algum outro cargo em outro sistema? Esquece isso, vamos concentrar aqui. Jesus Cristo, como governador de nosso mundo no sistema solar, conta naturalmente com grandes instrutores. Quem são os grandes instrutores? São os ministros dele. Os ministros são chamados de grandes instrutores para a evolução física e para a evolução espiritual na organização planetária. Então tem ministro de Jesus que cuida só da evolução biológica. Tem ministro de Jesus que é responsável pela parte geológica da Terra. Então eles que estão cuidando desse negócio aí de gelo caindo, temperatura aumentando. Tem um ministro cuidando disso. Pode ficar tranquilo, gente. Não precisa apavorar, não. Tem um ministro de Jesus cuidando desses assuntos. É para isso que eu estou trazendo essa informação aqui. Esse barco não está desgovernado, não. É totalmente diferente lá de Brasília, viu? Esse barco aqui tem governador. E tem ministro, cada um com a sua pasta.
cada um com a sua área. Tem uns que atuam na parte, coordenam a parte física e outros que coordenam a parte espiritual. Ministros. E subordinados a estes ministros, para o progresso da matéria e do espírito, no plano que nós pretendemos, conta ele com a assembleia de múltiplos instrutores ou assessores, de variadas condições, que lhe obedecem às ordens e instruções, numa esfera cuja elevação, de momento, escapa à nossa possibilidade de apreciação. Antúlio forma no quadro destes elevados assessores. Isso é sensacional. Tem um governador espiritual, tem os ministros dele, que são chamados grandes instrutores, e tem, cada ministro tem seus assessores. Porque cada ministro tem uma área de atuação enorme. Eu não sei qual que é a área, viu, gente? Sabe o que eu fico assim, encabulado? Como é que uma pessoa faz uma entrevista dessa com o Chico e não pergunta as coisas? Se fosse eu entrevistando, qual que era a próxima pergunta que eu ia fazer? Quantos ministérios são, Chico? Você não ia perguntar isso? A pessoa nem ligou. Fez uma outra pergunta e não tinha nada a ver. Eu falei, meu Deus, não é possível um negócio desse. Como é que as pessoas não prestam atenção? Conviveram com o Chico e não aproveitaram nada. Não aproveitaram nem 1% do Chico. Se ele aparecesse aqui agora, eu tinha umas 2.000 perguntas para fazer para ele. Se fosse eu que estivesse entrevistando, a primeira pergunta, Chico, pergunta para o Emmanuel, quantos ministros são? São X ministros. Dá para você descrever algumas pastas? O que faz? Tem o ministro das formas biológicas, tem o ministro da geologia, tem o ministro dos fenômenos sociais, esse nós conhecemos. O ministro que controla todas as questões sociológicas do planeta Terra, nós conhecemos quem é. Está no capítulo inicial do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Capítulo inicial não, um pouquinho mais para frente. Quem é? Hillel. Vocês lembram? Ele vem à Terra, fala, Hillel, o que está acontecendo? Ele fala, mestre, está difícil. Estão brigando muito, é só guerra, né? E aí Humberto de Campos fala que aquele espírito era o espírito que coordenava todas as questões sociológicas do planeta Terra. Então ele é um ministro de Jesus. Então nós temos um sociólogo, gente. Tem um sociólogo, não precisa preocupar não, gente. O pessoal fica preocupado, está indo muito latino para os Estados Unidos, está vindo muita gente para cá, não preocupa com isso não, tem um ministro só para preocupar com isso. Preocupa com a sua vida, com a sua evolução, com os seus problemas, com o seu aprimoramento moral, porque tem um ministro para tratar desses assuntos. Esse nós conhecemos. Se eu tivesse tido a oportunidade, teria perguntado para o Chico. E por que nós estamos falando disso tudo? Para curiosidade? É para isso que nós estamos trazendo? Não. Qual o nosso objetivo aqui ao falar disso? Nosso objetivo aqui é mostrar o seguinte: só existe desordem na nossa vida. Por quê? Porque nós somos espíritos imperfeitos em evolução. Nas coisas de Deus não existe desordem. Não existe desordem. Está tudo ordenado nos planos que são divinos. Quando acontece coisa atrapalhada é porque nós interferimos.
E quando nós interferimos e atrapalhamos, somos obrigados pela lei de justiça a reparar, a reharmonizar. Nas coisas de Deus, a ordem absoluta. Programação absoluta. Tudo tem horário para começar, horário para acabar. Tudo certinho. Então nós estamos querendo dizer isso por quê? Nós estamos num período de transição? Estamos. Nós vamos passar por uns períodos difíceis para chegar na construção do novo mundo? Vamos, mas está tudo programado. No final do livro A Caminho da Luz, Emmanuel diz o seguinte: os cristos do sistema solar, isso ele falou em 38, iriam se reunir pela terceira vez na atmosfera da Terra. Gente, na atmosfera da Terra. Os cristos, que eu não sei onde que eles moram, não adianta nem querer pegar o endereço que eu não sei. Não sei o endereço dos cristos do sistema solar. Nem e-mail, nem telefone, não adianta me pedir. Mas eles iriam se reunir na atmosfera da Terra, sabe para quê? Para planejar essa época agora que nós estamos vivendo. Dez, 11, 12 Cristos, incluindo o Cristo do sistema solar, para decidir como que ia ser a transição na Terra, porque isso afeta o sistema solar todo. Está todo mundo mais tranquilo agora? Mais confiante? Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Está tudo dentro do planejamento divino. Aí, o que o Chico fala? Que esses grandes instrutores, que são os ministros, eles reencarnam. Eles reencarnam. Quando precisa de um trabalho assim que não pode falhar, ele manda um desses para fazer o trabalho. Todo mundo aqui vai se lembrar da ordem que ele dá para o ministro dele, o Léo. Léo, agora eu vou passar tudo para a América. E você vai ter que nascer lá para... E o que ele nasceu? O Henrique de Sagres. Para quê? Para construir uma escola naval. Porque se não tivesse escola naval, não ia ter navio, não ia ter técnico de navegação, não ia descobrir a América. Agora, gente, trabalhar para Jesus é difícil, né? Porque aqui na Terra, quando você é nomeado ministro, é para mandar nos outros, né? Seu ministro, faz isso, faz aquilo. Com Jesus tem isso não. Chamou o ministro dele lá, agora você vai nascer. Eu sou seu ministro, é você mesmo, eu fui. Ele que é o governador veio. O ministro tem que vir. Como Buda veio, como Zoroastro. Isso, alguns que o Chico revelou. E outros na Índia, os grandes Mahatmas, né? Do passado, né? Na Grécia, Sócrates, né? São espíritos de altíssimo, e outros que a gente nem sabe o nome, né? Nem sabe o nome. Fora os assessores. Aí o que ele fala? Vemos que Jesus convidou 12 discípulos. Eram discípulos humanos, tanto quanto nós, humanos. Para que não fôssemos instruídos por anjos, pois senão não entenderíamos nada da doutrina do Cristo. Teríamos de entender a doutrina com os discípulos também humanos, frágeis portadores de deficiência como as nossas. Embora respeitemos os 12 personalidades eminentemente elevadas em confronto com a nossa posição atual na Terra. Olha a humildade do Chico. Mas os discípulos de Jesus, os 12 apóstolos, não são nenhum ministro, não. Eram gente comum como nós.
Nós estamos, assim dizer... Aí depois ele fala assim, o Criador, a nosso ver, conforme ensinam espíritos amigos que nos visitam, é o Criador. O Criador é o Criador. Não podemos ainda ter outra definição de Deus mais alta do que aquela que Jesus nos ensinou quando o chamou de Pai Nosso. Além disso, a nossa mente vagueia. E aí ele vai falar. Acho formidável que o professor Herculano Pires disse, que Jesus, quer dizer, que Jesus seria o demiurgo da Terra. Demiurgo é o seguinte, Platão, no livro República, lá no banquete também, fala que cada mundo tinha um construtor. E ele dá um nome de demiurgo. Olha que coisa Platão, né? É que foi lá longe. E aqui o Chico fala, é isso mesmo, o demiurgo da Terra, nós chamamos de Cristo, você pode chamar de demiurgo, você pode chamar o que você quiser. Né? O que governa a Terra é Jesus. E o demiurgo do sistema será então um demiurgo de mais alta potência construtora. Olha o que o Chico está falando. Que o Cristo do sistema solar é ainda um espírito superior a Jesus. A esse respeito, peço licença para dizer que certa feita... Bom, aí ele fala um negócio de Emmanuel aqui, e aí o Emmanuel mostra esse quadro para ele. Ou seja, gente, Jesus, governador da Terra, o sistema solar tem um governador, essa constelação de Andrômeda deve ter um outro Cristo, superior ainda ao do sistema. Tem o Cristo da Via Láctea, que é superior ainda a todos os outros. Mas a Via Láctea não gira em torno daquela mônada, daquela nebulosa? Essa nebulosa tem um Cristo também. Vamos parar por aqui? Vamos. Daqui a pouco vamos tomar um café quente, para não perder. E Deus? Deus está além disso tudo. Deus está ainda além disso. É importante a gente ter isso em vista. Bom, gente, feitas essas considerações, nós vamos trazer aqui, primeiro, a primeira lei geral das profecias. Primeira lei geral das profecias. Que é preciso nós aprendermos. Depois eu vou mostrar um vídeo e vou começar a falar dos ciclos de evolução. Começando por uma mensagem que está no livro A Gênese de Kardec, ditada pelo espírito Arago. Não sei quem é. Que deu uma mensagem sensacional. 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 E antes dessa entrevista do Chico, eu nunca vi ninguém no movimento espírita comentar essa passagem. E tem gente falando que a codificação está ultrapassada. Paciência. Paciência. Bom, primeira lei geral das profecias. As profecias são reveladas, para quem estiver anotando, as profecias são reveladas para não se cumprirem. Como assim? Não, está errado. Não, é isso mesmo. As profecias são reveladas para a gente para não se cumprirem. Onde que eu aprendi isso? No livro Encontros no Tempo, capítulo 1, livro de entrevista com Chico Xavier. E tem gente também falando que o Chico está ultrapassado. Então eu não sei o que está atual. Viu, Silvio?
Se o Chico está ultrapassado, atual deve ser homem da pedra. Isso é que é moda agora. Voltar para as tribos para ser homem da pedra. Fizeram uma pergunta para o Chico assim: o célebre Nostradamus assinala os meses de julho e outubro de 1999 como sendo o período final do tempo que estamos atravessando, com a ocorrência de imensos cataclismos astronômicos e sociais. Fizeram essa pergunta em 70 e poucos. Né? Só que 99 já tem um tempo, né? Na época, a pessoa pergunta assim: Nostradamus deve ser levado a sério? Pergunta. E aí o Chico deu uma resposta, o Chico, por Emmanuel, primeiro mostrando que a pergunta está errada. Não é se Nostradamus deve ser levado a sério ou não. É como que se interpretam as profecias. E ele fala assim: com respeito às profecias de Nostradamus, que, aliás, devemos estudar com o maior respeito ao mensageiro humano dos vaticínios conhecidos, pede-nos Emmanuel para lermos com meditação a parábola de Jonas no Antigo Testamento. Vocês entenderam, né? É isso, vou passar para outra parte então. Vou explicar, estou brincando. Não dá para entender nada, né? Leia a parábola de Jonas no Antigo Testamento. Gente, primeira coisa que Emmanuel nos ensina é parábola, viu, gente? Então, quando fala que Jonas ficou dentro da barriga da baleia, é parábola. Porque tem gente procurando a baleia até hoje. E se você traduzir e falar que foi ele que engoliu a baleia, tem gente que acredita. Não, mas a Bíblia está dizendo, ele que engoliu a baleia. É parábola. Parábola. É uma parábola. E qual é a parábola de Jonas? Qual é a parábola? Na época de Jonas, havia uma civilização muito avançada para a época, que é a civilização dos assírios. Assíria, Babilônia. Muito avançada. Desenvolveram a escrita, tinham códigos de lei, observavam os astros, a movimentação astronômica, então já tinha um tanto de avanço. Mas aí, na parábola, Deus vira para Jonas e fala assim: Jonas, a cidade da Síria, chamada Nínive, está todo mundo perdido. Eu já mandei gente para lá para ensinar para eles, mas eles não aprendem. Não aprendem. Então, eu vou destruir a cidade. Eu vou destruir aquela cidade. É uma parábola, né? Aí tem gente que lê isso lá no Velho Testamento e fica falando: nossa, mas o Deus do Velho Testamento é um Deus vingativo. Gente, é parábola. Você não acha que o lobo mau do Chapeuzinho Vermelho existe, não? Você acha que existe? Não existe, gente. Porque na vida real, o lobo mau come o Chapeuzinho Vermelho. Se ele está com fome, o primeiro que está na frente, ele come. Fica esperando chegar na casa da vovó, não. Então é parábola. O que essa parábola está ensinando? Que existe uma lei chamada lei de destruição. Tudo tem um ciclo de crescimento e um ciclo de decrescimento.
Todas as civilizações nascem, atingem um apogeu e morrem. É isso. Então falou, vai ser destruído Nínive. Só que aí, ele falou com Jonas assim, Jonas, e eu vou te enviar como meu profeta para ir lá e avisar para eles que vai ser destruído. Mas avisar para quê? Vai ser destruído. Não é engraçado isso? Para que vai avisar? É a mesma coisa de eu avisar para você que você vai morrer daqui a 1 minuto. Mas para quê? Eu vou falando daqui a 1 minuto você vai morrer. Qual é o sentido disso? Mas não foi esse o aviso. Falou para Jonas assim, Jonas, você vai dizer para eles que se eles não se arrependerem, a cidade será destruída. Mas se eles se arrependerem, não. Só que o Jonas não ouviu essa parte. A hora que falou assim, eu vou destruir, ele falou, opa, dá notícia ruim é comigo mesmo. Hoje eu não tenho uma coisa, assim, a ânsia que as pessoas têm para dar notícia ruim, não é? Falou que é notícia ruim, a pessoa fica doida para dar, né? Notícia boa, a pessoa tem má vontade. Ô, Fulano, você podia dar uma notícia lá pro vizinho? É boa ou ruim? Boa. Ah, não tem tempo. Não, é uma notícia muito ruim. Não vou lá agora. Pode deixar que eu paro tudo aqui e vou lá. Né? Então, como era para dar notícia ruim, ele só ouviu a parte ruim da notícia. A cidade vai ser destruída. E foi lá avisar. Chegou lá, chamou todo mundo. Falou, ó, está lá no Velho Testamento. Ó, essa cidade vai ser destruída. Todo mundo, nossa, meu Deus, o que é isso? Não é possível. Mas tem uma parte lá que eu nem ia falar, não, mas se você se arrepender, não vai ser destruído. E eles se arrependeram. Todo mundo se arrependeu. E começou a agir de forma diferente. Aí, o que aconteceu? A cidade não foi destruída. O que aconteceu com Jonas? Ficou com raiva de Deus. Isso é um absurdo. Manda eu dar uma notícia e eu sou desmoralizado. Manda eu ir lá falar que a cidade vai ser destruída e não destrói nada. Aí tira minha reputação. E ficou bravo, brigando. Isso é um absurdo. Nunca mais que profeta, estou entregando o cargo. Não quero ser profeta, nada. Chega disso. E aí ele estava andando num sol muito, aquele sol, aquela região, muito sol. E tinha um pezinho de uma planta lá. Ele ficou um tempo ali na região cuidando daquela planta, a planta cresceu, deu uma sombra boa. Aí na hora que o sol apertava, ele ia lá para debaixo da árvore e dava aquela espreguiçada depois do almoço, né? Debaixo da sombra da árvore. Aí o que Deus fez? Foi lá e destruiu a árvore. Mandou uns bichos lá e comeram a árvore destruída. Mas ele ficou bravo. Falou, ó, eu já entreguei meu cargo de profeta. Eu não estou conversando com você, Deus. Nós estamos de mal. Eu estou aqui quieto, debaixo da minha sombra, e você vem destruir minha árvore. Para que isso? E aí Deus fala com ele assim, Jonas, essa árvore não tem nem um mês que cresceu e você já tomou tanto amor por ela que eu destruí ela, você está bravo assim? Imagina os meus filhos que vivem lá em Nínive. E como é que você queria que eu destruísse eles? E assim termina a parábola de Jonas. Deus dando uma lição. Quando eu te mandei para ir lá dar notícia em Nínive, estavam lá meus filhos. Você acha que eu quero destruir meus filhos? Será que Deus quer que a gente fique sofrendo? Não, a gente sofre porque faz bobagem. Sofre porque desrespeita a lei divina.
E as profecias são dadas para não se cumprirem. Deu para entender agora? Todas as profecias do Apocalipse foram ensinadas por Jesus a João para que nada acontecesse. Mas, infelizmente, a maioria já aconteceu. A maioria das profecias do Apocalipse já se cumpriram. Infelizmente. Porque foi avisado para a gente para que não acontecesse. Como você fala para uma pessoa, olha, você vai pegar seu carro, no quilômetro 30 tem uma cratera, toma cuidado. Tem uma cratera lá. No quilômetro 45 aconteceu um acidente, a pista está interrompida, diminui a velocidade. Aí o que a gente faz? Vai rápido, esquece, chega no quilômetro 30, fura o pneu no buraco. E aí começa a brigar com Deus enquanto está trocando o pneu. Acaba de trocar o pneu, chega no quilômetro 45, nós estamos a 140 por hora. Aí a pista está interrompida, acontece um acidente. É isso. As profecias, ao serem reveladas, tinham um propósito. O propósito era que nós aprendêssemos as lições para não precisar passar pelos sofrimentos. Para não precisar passar. Então diz Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, no capítulo chamado Cristianismo, no finalzinho do capítulo chamado Apocalipse de João. Ele fala assim: todos os fatos principais posteriores à vida de João estão ali previstos. As revoluções sociais, o mercantilismo, a adulteração do cristianismo, está tudo lá. Está tudo predito lá, em forma de símbolo. Para quê? Para alertar os homens, para que alertassem os homens dos riscos que os esperavam se eles mantivessem no caminho que eles estavam seguindo. O certo é que nós mantivemos no caminho. E faltam algumas coisinhas ainda do Apocalipse. A pergunta é: vai acontecer ou não vai acontecer? Depende de mim, depende de você. Vai depender de nós. Qual a intensidade desse momento grave do mundo de expiação agora? Da fase de transição? Qual vai ser a intensidade? Vai depender dos habitantes da Terra. Se nós nos comprometermos verdadeiramente com a reforma moral, muita coisa pode ser abreviada, pode ser minimizada. Se nós permanecermos distraídos na carne, como mariposas girando em torno de misticismos e fantasias, sem resolver os problemas fundamentais do nosso espírito, pode ser que nós vivamos momentos muito dolorosos. O certo é que uma transição enorme, um final de um ciclo, se esboça no horizonte. E nós temos que aprender essa primeira lei aqui, das profecias. As profecias são reveladas para servirem de lição para todos nós. Né? Particularmente, eu acredito que está havendo um esforço para a mudança. Tem muita coisa ainda complicada do ponto de vista global, né? Aqui na América Latina, temos alguns países ainda numa situação complicada, não vou citar nome.
temos o problema lá do Irã, temos ainda um problema seríssimo na região de Israel, tem alguns pontos ainda muito complicados, com pequenas possibilidades de mudança, que talvez não tenham jeito. Mas em muitas outras regiões, nós temos sentido um esforço de espiritualização e de mudança, de aprimoramento, o que pode amenizar em muito o que está previsto para acontecer. Né? O que está previsto para acontecer. O certo é que nessa entrevista que o Chico dá em 1954 para a revista da LBV, e também no A Caminho da Luz, o Emmanuel é muito claro. Por exemplo, nós temos coisas, gente, que são graves. A Europa tem um karma coletivo muito pesado. De guerras, de massacres religiosos, de perseguição e de exploração dos outros. A colonização da África gerou um karma enorme para a Europa. A colonização da América gerou um karma gigantesco para Portugal e para a Espanha. O Brasil tem um karma coletivo enorme que se chama Guerra do Paraguai. Que, de certa forma, nós temos resgatado um pouco com o trabalho que o Brasil tem feito de liderança aqui na América, essa usina, e com a ajuda que faz. Eu acho que no amor está resgatando muita coisa, mas que tem um ossinho ali na nossa garganta, tem. Nós adquirimos um karma coletivo na Guerra do Paraguai, que nós destruímos aquele país. Os Estados Unidos têm um karma coletivo pesado. Guerra do Vietnã, Iraque, Afeganistão. Esses débitos perante a lei divina podem ser sanados pelo trabalho, pelo amor. Não pode? Pode. De certa forma, a Europa está resgatando. Você vai lá na Europa, o que mais tem é imigrante. Eles estão resgatando, recebendo todo mundo que eles exploraram. Está morando lá. Não é assim? Os Estados Unidos criam uma confusão com o Oriente. O que mais tem é oriental nos Estados Unidos. Oriental e latino. Então, de certa forma, eles estão resgatando pelo trabalho. Mas há problemas coletivos aí graves. E a Terra não vai entrar num mundo pleno de regeneração se não quitar esse karma. Isso é da lei divina. E nós precisamos encarar esses fatos com muita naturalidade. Muita naturalidade. Então, vamos serenar o nosso coração quando ligar o jornal e falar lá: crise no euro. Está só começando. Irã testa escudo não sei o quê. Está começando. E nós temos que ter uma posição muito clara com relação a isso. Uma posição de conciliação, uma posição de tentar harmonizar, de tentar levar a paz, em qualquer lugar que seja. Não estimular esse tipo de coisa, de guerra, de animosidade. Né? Porque já está um barril de pólvora. Você vai lá e ainda joga um palito de fósforo. Nós temos que evitar esse tipo de coisa. Mas tem esses problemas todos que estão aí narrados e que tem a ver com o Apocalipse.
Bom, vou passar um videozinho para a gente olhar e eu vou dar um intervalo para a gente tomar um café, porque deve estar todo mundo doido para tomar um cafezinho. Porque nós já voamos pelas nebulosas, pelas galáxias, né? Mas vou só passar esse vídeo para a gente ir. E aí eu entro em outras leis.
uma vista geral do sistema solar. É isso. Vamos para o intervalo. Na volta, mensagem do Arago e estudar por que essas coisas ficam movimentando aí. Isso é só para distrair ou se tem uma finalidade? Gente, as mulheres...